Graça e paz para você que me vê mais uma vez. Eu estou com uma notícia aqui, que foi colocada no portal Gazeta Online, que diz o seguinte: integrantes de igreja frequentada por vítima na Serra estão com Covid-19. Nós temos a liberdade de cultuarmos a Deus? Sim. Em todo momento nós temos a liberdade. Nós não perdemos em nenhum momento a liberdade e, afinal de contas, nós estamos no Brasil, onde nós temos a nossa liberdade de culto. Mas toda a nossa liberdade, ela tem que ser levada algumas coisas em consideração. E o apóstolo Paulo, ele fala muito bem sobre a nossa liberdade, seja a liberdade de forma geral, liberdade cristã. Ele fala muito bem sobre isso. Eu quero deixar um texto para você que diz aqui em 1 Coríntios 10:31: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem uns da igreja de Deus. Quando eu falo que a nossa liberdade tem que colocar algumas coisas em consideração para nós agirmos com liberdade, nós temos algumas recomendações da palavra do Senhor. E Paulo vai falar lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 13: portanto, nós, irmãos, fomos chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar lugar à carne. Então, se nós agirmos pela carne, a nossa liberdade não está acima disso aí. Outra coisa, Paulo fala aqui a partir do versículo 23 desse texto aqui, ele fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as edificam. A nossa liberdade não está acima da edificação. A edificação da igreja do Senhor, a edificação do próximo, a minha própria edificação. A nossa liberdade também não está acima do amor ao próximo. Porque Paulo vai falar no versículo 24: ninguém busca o seu próprio proveito, e sim o que é do outro. Então a sua liberdade não está acima do amor ao próximo. Se você for agir de forma que vai afastar o próximo, a pessoa que é mais fraca, da fé em Deus, é melhor que não faça. A nossa liberdade não está acima da consciência também do próximo. Porque Paulo vai falar: comei de tudo quando se vende no açougue, sem perguntar por causa da consciência. Então, se você vai deixar o seu irmão confuso, porque mais à frente aqui no texto Paulo fala: digo, porém, a consciência do próximo e não a nossa. Se a sua liberdade causar confusão na fé do irmão, é melhor que você não faça. Mas também a liberdade não está acima da sua própria consciência. Porque um texto paralelo a esse que fala também da alimentação, que é Romanos capítulo 14, Paulo vai falar o seguinte, Romanos 14, a partir do versículo 22, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas se tem dúvida, não faça, porque tudo que é feito por dúvida é pecado, e não pela fé. Se não age por fé, é pecado. Então é importante nós colocarmos em algumas considerações, fazermos considerações acerca da nossa liberdade, essas considerações citadas pela palavra. Então, o texto aqui, é lógico que está falando de alimentação, mas o texto lido inicialmente, no versículo 31, Paulo vai falar que quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus, ou seja, aquilo que vai edificar. Então, se a nossa reunião vai trazer escândalo, mais do que edificação, é melhor que não faça. Até porque o apóstolo Paulo entra no capítulo 11 da Epístola de Corinto, repreendendo a reunião da igreja, onde ele vai dizer no versículo 17, porque as vossas reuniões é para mal e não para bem. O apóstolo condena a reunião da igreja ali, porque cada um se reunia para a Santa Ceia, mas não esperava o próximo, o irmão, chegar, e não havia uma comunhão verdadeira, um amor verdadeiro. Mas alguns vão argumentar: mas cadê a fé da igreja? Cadê a fé do povo em perseverar, estar reunido, fazendo os cultos de forma normal? Eu digo que mais falta de fé é se reunir, até porque quem cuida da igreja é o Senhor.
Talvez por trás disso daí vai estar uma preocupação exagerada de arcar com os seus compromissos financeiros. Mas eu creio que a fidelidade do povo pode continuar assim, independente da reunião congregacional. E quem é fiel não depende da reunião congregacional, pode ofertar de outro modo, pode dizimar de outra maneira. E talvez a preocupação esteja na saúde espiritual do povo, mas eu acredito que é um momento de nós nos preocuparmos com a saúde física da igreja, para não ser um motivo de escândalo.